Boa noite a todos. Eu pedi ao presidente da comissão para poder eu quebrar o protocolo, porque pela primeira vez eu estou falando para as pessoas do meu distrito. Estou meio nervoso, falei com o Ederi agora há pouco, estou meio nervoso para poder falar, porque parece que não, mas bate um nervosismo sim. Agradecer a cada um de vocês a presença e que cada um de vocês leve para casa alguma coisa de bom com relação a essa reunião, alguma coisa de boa que a gente vai levar e deixar para o nosso diamante querido, né? Agradeço mais uma vez, passo a palavra ao presidente da comissão para ele direcionar a reunião. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. Nesse instante, daremos início à audiência pública que tem como tema instalação de aterro sanitário no distrito de Diamante. A audiência pública é realizada em atendimento ao requerimento número 743 de 2025, de autoria da Comissão de Indústria, Comércio, Agropecuária, Meio Ambiente, Urbanismo, Segurança Pública e Defesa do Consumidor. A comissão é composta pelos seguintes vereadores: eu, Edeir Pacheco da Costa, presidente, vereador José Roberto Reis Filgueiras, então convido para tomar assento aqui, o vereador, vice-presidente, o vereador André Eustáquio Alves. Para iniciar o tema proposto dessa audiência, convido também para tomar assento os demais vereadores aqui presentes: Jane Cristina Lacerda Pinto, Renato Vieira, Gilson Fazola Filgueiras, José Maria Fernandes e Antônio Domingos Trindade. Também agradecer aqui a presença dos assessores, os demais vereadores que aqui não estão presentes, né, que não puderam comparecer, os assessores aqui estão representando-os. Também convidar para tomar assento aqui também o nosso secretário Caetano, secretário de Ambiente, Agricultura, Ambiente e Mobilidade Urbana, sou Caetano Marciano de Souza, e o promotor de justiça, doutor Fábio Rodrigues Laureano. Quero também registrar aqui a presença da vereadora Natália de Astolfo Dutra e o vereador Juninho Paro, da cidade de Rodeiro. Aproveito a oportunidade para cumprimentar a população e a imprensa que aqui estão presentes para acompanhar este importante assunto que será tratado hoje. Durante a audiência, abrirei espaço aos vereadores para que possam questionar ou abordar algum ponto que será tratado aqui hoje. Será concedido também espaço para a população presente para comentar ou tirar alguma dúvida do tema debatido hoje. Só a gente dizer aqui que todos irão falar no púlpito, né? Que as pessoas que quiserem aí fazer qualquer questionamento, para a gente registrar essa reunião, a gente conta com o apoio de todos, mas que a gente possa usar o púlpito, inclusive nós, vereadores, né? Então, só para salientar aí que todos irão usar ali o púlpito. Então, gostaria de já dar início aqui, concedendo a palavra aqui ao presidente, ao vereador André, autor da lei, né, para que ele possa começar aqui
a falar para nós. Boa noite. Primeiramente, parabenizar a comunidade Diamante, as comunidades vizinhas, a população de Ubá, que se empenhou, e muito, para que esse projeto de lei no qual nós trabalhamos, em conjunto com a Câmara Municipal de Ubá, todos os vereadores, que se empenharam para que nós pudéssemos aprovar por unanimidade o projeto, no qual nós conseguimos barrar um aterro sanitário regional. E por que falar dessa forma, barrar? Eu vou mostrar algumas imagens, e eu acho que é importante, não só do local, mas também de um aterro sanitário próximo de nós, no qual poderia o Distrito de Diamante e todas as cidades regionais aqui também está sofrendo com aquilo que está acontecendo nas proximidades de Leopoldina e Laranjal. Vocês vão ver o risco que nós poderíamos estar correndo. Mas gostaria de ressaltar dessa aprovação do nosso projeto de lei, que foi muito importante, e o porquê dessa... Aí você pode perguntar, por que então, já que o projeto de lei foi aprovado na Câmara por unanimidade, apesar do prefeito não ter sancionado a lei, mas deixou a honraria para o presidente da casa, José Maria, né, filho dessa terra, poder dar os ditos finais desse projeto, e parabéns, né, foi muito merecido, sim, diante de todo esse trabalho. Mas o porquê dessa audiência? Nós sabemos que essa audiência pública ela tem, sim, um poder, no qual estará documentado, nós estaremos aqui deixando algo registrado, que a população de Diamante, a população de Astolfo Dutra, Sobral Pinto, Rodeiro, Campestre, né, e de Ubá na sua totalidade, não é a favor desse aterro sanitário, haja vista que nós vimos as manifestações nessa localidade onde nós estivemos junto com vocês aqui, né, e no decorrer desse período. Lá na Câmara Municipal, também, no dia da votação, foi unânime a decisão da população que lá estava, por isso que nós tivemos a votação de forma unânime dos 15 vereadores, eu acho que fez muita diferença. Então, dito tudo isso, eu gostaria que vocês acompanhassem conosco esse vídeo, para que a gente possa ilustrar um pouco. O primeiro vídeo é o vídeo do local, onde nós possivelmente teria o aterro sanitário. Pode rodar, Edmilson, por favor. Gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Eu vou pedir permissão ao presidente da comissão. Eu posso chegar próximo lá, presidente? Tem outra aí. Eu até pedi o Edmilson para que tirasse o áudio, que nós temos um áudio aqui. Gostaria que vocês entendessem aqui. Nós temos um manancial de água, né, no local. E eu queria que vocês reparassem essas duas entradas aqui nessas montanhas, que essas entradas aqui, gostaria que vocês observassem que no segundo momento, numa segunda foto, eu vou mostrar para vocês o que significa essas duas. Aqui nós temos um espelho d'água, aqui, ó, isso aqui é um espelho d'água, aqui, ó, aquela taboa, tá vendo aqui, ela parece mais nítida aqui, é um espelho d'água, não sei se vocês estão vendo o reflexo aqui, ó, isso tudo é água, né, com vegetação na superfície da água. Repare bem, grava esses locais, essas capoeiras, lá na minha cidade a gente chama de capoeiras aqui, não sei se aqui é assim que chama, vale, né? Aqui o percurso da água. Uma floresta nativa em volta, cercando ali, eu digo, nós filmamos, aquele vale está para cá, aqui essa água vem, várias nascentes aqui, ó, tem até uma pequena cachoeira aqui, ó,
que ela corre lá naquele espelho d'água, essa água está vindo daqui. Aqui está o curso da água e aqui está os vales que eu pedi para vocês prestarem atenção. Lá ao fundo, lá, olha as águas, a quantidade de água. Só gostaria que vocês prestassem atenção que também ao fundo da imagem vai aparecer a localidade de Sobral Pinto, que é próximo ao local e toda essa água passa, né, na comunidade. Aqui, Sobral Pinto. Tá bom, Edmilson, isso aí. Aí eu gostaria que você passasse para a próxima. Lembra bem dessa imagem aqui, ó. Lembraram da imagem? Aqui é a foto do projeto da empresa AS, onde queria destinar o lixo. O lixo, aquele lixo que, na fala deles, no projeto deles, uma vez que passado por um possível, porque na fala, não sei se vocês lembram, na vinda deles aqui, né, do gestor da AS, que é até meu xará André, ele disse que não tinha nada pronto no sentido de coleta seletiva nessas 37 possíveis cidades, e tudo que chegaria aqui iria ser separado manualmente, e aquilo que não conseguisse separar iria ser destinado nesses locais. Isso aqui foi tirado do documento deles. É naqueles vales que vocês viram. Pode passar, tem mais uma foto acima que vocês vão perceber a proximidade do lençol de água, né? O lençol de água, não, aqui, ó. Aqui é o vale, a água toda passa por aqui, ó. Aquele espelho d'água, ele está aqui, ó. E aqui vem um curso de água aqui, e aqui são os vales. Então, esse lixo seria depositado aqui. Não sei se vocês viram, há um mês atrás, ou 20 dias atrás, em Goiás, nesse mesmo sistema de aterro sanitário, estourou-se, né, uma contenção dessa e contaminou várias cidades com esse mesmo processo de aterro sanitário. Não sei se vocês chegaram a observar isso nas redes sociais, nos jornais do nosso país. Pode passar, Edmilson. E aqui eu fiz uma visita na semana retrasada, em Laranjal, próximo a Leopoldina. Lá existe um aterro sanitário, que é nos mesmos moldes no qual era o desejo de ser construído aqui em Diamante. Pode passar, Edmilson. Não pude entrar, não pude filmar, mas do lado de fora, lá da rodovia, eu consegui fazer alguns registros. Preste atenção também nesse vídeo aqui, a quantidade de aves aqui, que é o urubu, em torno, né, do aterro sanitário que existe lá em Laranjal. Pode pular, Edmilson. Aqui é o lixo depositado, no qual seria o que seria feito em um bar. Aqui, ó. Os urubus, não sei se vocês conseguem observar o urubu levantando o voo aqui. Aqui em cima é o topo do lixo, o lixo aqui, o topo dos vales, e o lixo todo depositado aqui, ó. E os urubus voando aqui. Pode passar. E aqui, um depoimento de uma moradora vizinha
do aterro sanitário de Laranjal, que só lembrando, os mesmos moldes do aterro sanitário que teria aqui em Diamante. Olha o relato. Boa noite. Tem uma propriedade próxima ao aterro sanitário de Leopoldina. Não é possível cultivar nada mais, pois está infestado de urubus e seus dejetos. Parabéns pela sua iniciativa. Nunca permita o aterro sanitário em sua cidade. Fico estarrecida de nenhuma autoridade e político de Leopoldina não tomarem providências e permitir tamanho prejuízo no entorno. Aqui é o relato de uma moradora que foi prejudicada. Não sei se vocês lembram, a nossa vinda aqui, eu toquei nesse assunto. Você tem uma propriedade, eu perguntei, quem tem uma propriedade perto do possível aterro sanitário que vai ser construído aqui? Aí um senhor levantou a mão e eu comentei com ele, olha, se a sua propriedade hoje vale R$1 milhão, uma vez que o aterro sanitário virar seu vizinho, a sua propriedade vai estar em torno aí de 100, 50 ou valor nenhum, porque ninguém vai querer morar. Essa senhora aqui, eu consegui ligar para ela, nós trocamos mensagens, ela falou assim, eu não consigo usufruir de uma fruta sequer que eu tenho no meu quintal, lá do meu sítio. Não consigo mais usufruir, porque essa quantidade de urubu, que são milhares, eu fiz uma filmagem muito rápida, mas são milhares, eu não consigo mais usufruir daquilo que eu investi minha vida, minha aposentadoria, era o meu sonho de morar no meu sítio, construir o meu sítio, eu e minha família, e hoje eu não posso usufruir dele mais, por causa desse aterro sanitário que virou meu vizinho de um tempo para cá. Então, essa é a situação na qual, através do projeto de lei que foi aprovado na Câmara Municipal, nós conseguimos barrar, nós conseguimos evitar. E aí é onde que está a importância. Nós sabemos que essa empresa, saiu até no Diário Oficial dessa semana, foi indeferido a ela para que ela possa continuar nesse processo de uma futura instalação de um aterro sanitário em Ubá. Mas nós sabemos, e temos denúncias até mesmo, né, de gente próxima, que estão querendo trocar nome da empresa, estão se articulando para que possa, talvez a nível estadual, a nível federal, quebrar o nosso projeto de lei. Então, tem várias situações possíveis para que eles insistem em trazer para a nossa cidade, para a região nossa, esse aterro sanitário, e deu para ver nas imagens o risco que nós estamos correndo. Então, essa é a minha fala, fico aberto também se alguém quiser fazer alguma pergunta, tá bom? Obrigado, senhor presidente, obrigado, Edmilson, pela oportunidade. Ô, Ângela, eu gostaria que depois, se você pudesse, fala no público, aí todos ficam sabendo, porque está gravando, a gente tem, tá? Daqui a pouquinho você pode usar o púlpito ali, tá? Pode fazer a pergunta lá, já? Pode fazer o seu comentário. Não, mas até para gravar, a gente gostaria que registrar, tá bom? Mas deixa ela falar, que ela já quis falar, deixa ela falar primeiro. Boa noite a todos e a todas. A minha pergunta é porque nós já tivemos um lixão em Ubá, que ele foi encerrado a partir de uma lei federal no governo Vadinho, em 8 de agosto de 2014, que eles botaram o ponto final. Hoje virou um aterro sanitário lá. Eu estive recentemente, e as imagens que eu estou vendo ali são as mesmas que eu vejo lá, com um detalhe, lá tem containers, tinham 3 containers que são despachados para o aterro sanitário de Juiz de Fora pela manhã e pela tarde, e a parte de cima é um aterro de entulhos de obras, galhos, restos de madeira, mas a quantidade de urubu
é a mesma. E ele já é existente lá. A gente sabe que uma parte dele não pode ser mexida por causa do gás metano que está no subsolo. Pode causar até um problema muito grave de explosão. Mas existe, eu andei no entorno, a área é extensa, dá 1,2 km, eu medi. E nem toda ela foi utilizada. Então, também fico perguntando por que trazer para Diamante um aterro sanitário. Eu até sugeri ao Zé, numa das nossas conversas, que a área é belíssima. Ele perguntou se eu conhecia. Eu falei, sim, eu levantei o drone e vim conhecer. É uma área que, se virasse uma reserva florestal para Diamante, para Rodeiro, seria belíssima fazer um parque aqui, porque ela tem muita água, como o André mostrou. E eu acho que a gente tem que repensar esse modelo. Ah, mas eu vou levar para Ubari, para outro lugar? Teria que ser um lugar que não tem água, eu até entendo. Mas se ainda tem lá, e é somente para tratar o lixo da nossa cidade, de Ubá e dos distritos, eu acho que lá ainda dá por uns 10 anos, até que venha uma solução melhor do que essa. Eu sou contrário, eu já falei isso, sou contrário totalmente a colocar um lixão aqui, mesmo que seja um aterro sanitário. E o que me desperta é que, do nada, Diamante agora virou um diamante realmente. Todo mundo está interessado em diamante. Basta se ver as visitas que estão vindo aqui, de deputados, de prefeitos, coisa que nunca houve aqui no Distrito de Diamante, até então estava abandonado. Essa é o meu posicionamento que eu queria trazer para vocês. Obrigado. Muito obrigado, Ângela. Vereador Zé Maria. É só para me fazer um lembrete com relação ao que o André expôs ali no vídeo e o que a Ângela falou aqui. Os mais antigos aqui que conhecem mais, essa área que o André mostrou ali, é o antigo sítio do Nego Lolé ali, com a Haroldo, divisa, Sobral Pinto, Diamante, bem na divisa, em cima do topo ali daquele morro ali que ele mostrou, é a divisa de Diamante com Sobral Pinto. Então, aquelas pessoas que mais andam para a roça, se conhecem mais ali, então o local é mais ou menos esse aí, tá? Com certeza tem uma nascente muito importante ali, que passa dentro dos sítios ali e deságua no córrego principal, que é o córrego que vai desaguar no Rio Pomba. É só isso que eu queria fazer esse lembrete. Vereadora Jane, você quer... Boa noite a todos. Meu nome é Jane Lacerda, sou vereadora, estou no meu 3º mandato, né? E eu vi aqui que existe uma grande confusão entre aterro e lixão. Um aterro hoje que se segue realmente as normas, seria um benefício para o município, sim, porque o lixo também, o Juiz de Fora não é obrigado a receber. Se cada município tratar o seu lixo adequadamente, pela iniciativa pública e não privada, por que eu falo iniciativa pública e privada? Porque a iniciativa privada são empresas que visam lucro, né? Então, se fala, vou legalizar um aterro e, na realidade, transforma num lixão, porque o poder econômico, a ganância é muito maior do que a qualidade de serviço. Eu vou trazer aqui um exemplo, que foi até citado pelo André, de Goiânia, né? Nós vamos apresentar esse vídeo de uma tragédia que aconteceu em Goiânia, que se tornou imensurável os danos ambientais. Foi pedido, lá em Goiânia, um aterro, né, uma iniciativa privada. Só que construíram um lixão. Olha o que aconteceu. Desmoronou em Goiás, colocando em risco córregos que abastecem várias cidades. Vamos ver. Olha o absurdo do Túlio Amâncio. Esse é o momento em que a montanha de lixo veio abaixo. O aterro sanitário Ouro Verde, que fica no município de Padre Bernardo, em Goiás, não suportou o volume de quase 150 mil toneladas de resíduos e desmoronou. Nas proximidades do aterro passam vários córregos de água limpa que abastecem a população local.
O córrego do Sal foi contaminado, mas, por enquanto, a rota do lixo preservou o Santa Bárbara, que deságua no Rio Descoberto e abastece a região mais populosa da capital federal. Isso é muito grave, eu estou indignada com a situação que eu estou vendo aqui. Chorume, são metais pesados, são pessoas que estão aqui, a jusante, que podem fazer consumo dessa água, animais, enfim, e que tudo isso agora, por muitos anos, vai estar comprometido e prejudicado. O dano ambiental aqui é imensurável. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, já havia feito um estudo junto com a Universidade de Brasília no início do ano, que apontou que o aterro estaria sendo responsável por contaminação do solo. O dejeto desceu dessa montanha de lixo aqui, sem tomar conhecimento do que tinha embaixo. Por sorte, não havia ninguém trabalhando no momento. A empresa que atua aqui, ela não tem autorização ambiental. Inclusive, já foi fechada várias vezes nos últimos 5 anos. Mas sempre sai uma decisão judicial autorizando a reabertura em seguida. A dona Francisca mora aqui perto e diz que o mau cheiro depois do deslizamento está insuportável e que teve até gente da vizinhança que foi parar no hospital. Todo mundo aqui que tem chácara aqui em volta está contaminado a água dos poços artesianos deles. E algumas pessoas passaram mal. Passaram mal. Ninguém se feriu, segundo autoridades locais. A empresa chegou a ser multada em R$1 milhão. A Prefeitura de Padre Bernardo não respondeu porque ainda usa o aterro, apesar das irregularidades. Tentamos contato com a empresa Ouro Verde, responsável pelo local, mas não tivemos retorno. Pela 4ª vez, o aterro Ouro Verde será fechado. Resta saber até quando. A gente viu na reportagem do Túlio Amâncio que a Justiça mandou... Fica um entendimento seguinte, se depois que a gente permitir, né, que esse aterro aconteça aqui em Diamante, a gente, para parar, é muito difícil. Quer dizer, precisou acontecer essa tragédia, né? E agora vamos ver se a empresa vai arcar. As liminares que foram concedidas, o Estado, ou quem seja que conseguiu, que autorizou essa liminar, também vai arcar com os danos? Então, realmente, o povo de Diamante tem que lutar, não por um aterro de Ubá, um aterro de verdade, porque um aterro sanitário, ele tem vários segmentos ali que garantem, né, a segurança ambiental. Mas a gente está falando aqui, um pedido de aterro e construir um lixão. Quer dizer, não houve investimento, eles fizeram um depósito de lixo. E, por incrível que pareça, num local semelhante, né, numa montanha que acabou vindo abaixo com o peso do lixo e o churume desceu e contaminou os rios e os poços, né, o lençol freático. Pode continuar. Abri várias vezes um lixão que era irregular. A pergunta que eu faço agora é a seguinte: a Justiça vai responder por isso? Os juízes que deram essas ordens para reabrir esse lixão vão responder por esse crime ambiental? Em nota, a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, ABES, manifestou repúdio ao episódio ocorrido na área rural do município goiano. O desmoronamento do lixão local causou a contaminação de solos, cursos d'água. Passou. Passou mais rápido do que eu pude ler. Cursos d'água e a liberação de gases tóxicos, com impacto à saúde, ao meio ambiente e à segurança da população, ressalta as notas do ABES. O aterro Ouro Verde, localizado no município de Padre Bernardo, recebia lixo de vários outros municípios e agora arca sozinho com um impacto ambiental sem precedente. Agora, nós vamos voltar para Diamante. Né? O André já mostrou que nós temos aqui o córrego da Vaquejada, né, que corta Campestre. Né? Nós temos vários rios também, nós temos o rio Paraíba do Sul. O empreendimento ele está inserido na bacia do rio Paraíba do Sul, conforme a Fundação Copetec e o Laboratório de Hidrogeologia e Estudos de Meio Ambiente 2006. Sua extensão compreende os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Isso aqui é a inscrição da empresa, né, que está pedindo licenciamento para atuar aqui em Diamante com o aterro. Se vocês puderem ver, o capital social dessa empresa é de R$80 mil. Como uma empresa com R$80 mil de capital vai conseguir
fazer um aterro sanitário. Eles não vão fazer, eles vão fazer um lixão. Vai ser semelhante à Goiânia, porque se acontecer alguma coisa, essa empresa tem como arcar com 80 mil de capital, ela tem como arcar com todos os prejuízos que vão ser causados ao meio ambiente. Um aterro de pequeno porte é definido como aquele que recebe até 20 toneladas de resíduos. Toneladas de resíduos sólidos urbanos por dia, ou menos, conforme legislação local. O valor do capital social é a base financeira da empresa. Por isso, é um dos principais fatores para ser constituído legalmente o capital social. Reflete o comprometimento dos sócios à capacidade da empresa. A aceitação da instalação, quer dizer, a audiência pública, né, é um direito. A aceitação da instalação pela população. Atender às condições topográficas, geológicas, pedológicas, de recursos hídricos, vegetação, acesso, tamanho disponível e vida útil, custo, distância mínima a núcleos populacionais, a distância mínima de cursos d'água. Atenção, quando há áreas sujeitas à inundação, análise quanto à espessura do solo e o coeficiente de permeabilidade do subsolo. Dada a complexidade do tema, a participação pública se mostra necessária. Quanto desta participação, a população se mostrou contra a instalação do aludido aterro. Inclusive, expressou temor caso outros municípios ou consórcios venham a depositar seus rejeitos no aterro abordado, transformando nossa cidade em depósito de lixo. Os impactos ambientais, o churume, né, que é um líquido tóxico produzido pela decomposição dos resíduos, pode contaminar o solo e as águas subterrâneas. Poluição da água. O chorume também pode contaminar fontes de água, como rios, lagos e poços. Poluição do ar. A decomposição de resíduos libera gases como metano, que contribuem para o efeito estufa e a poluição do ar. Redução da biodiversidade. A instalação de um aterro pode destruir a vegetação nativa, afetar a fauna local. Pela lei, a ocupação a uma distância de 20 quilômetros a partir do centro geográfico da pista do aeródromo está sujeita a restrições especiais para a segurança dos aviões. São vetadas atividades de aterro sanitário que têm alto potencial para atração de fauna como urubus. E o aeroporto está a 13 quilômetros em linha reta desse aterro, possível aterro. Pela lei, a ocupação de uma distância de 20 quilômetros a partir do centro geométrico da pista do aeródromo está sujeita às restrições especiais de segurança. E, pela medição, a gente vê que tem 13 quilômetros, quer dizer, o aeroporto também pode, né, sofrer interferência ou até ter problemas de queda com urubus, né, colidir com urubus. Pode passar. Acabou? Bom, gente, é isso aí. Eu trouxe para cá, né, as desvantagens de um aterro. Eu não estou aqui dizendo que a gente não tem que tratar o nosso lixo, não tem que dizer que nosso lixo também tem que ir para outro município, que a gente não vai querer para os outros o que não querem para nós. Mas tem os critérios a ser seguidos, né, a legislação a ser cumprida para que se faça um aterro. E eu acredito muito que, para isso aconteça, o município tem que estar envolvido, porque o município ele não é uma empresa. Né? Qual a função de um município? É prestar um serviço de qualidade para a população. É usar os nossos impostos para servir a população da melhor forma possível. Então, eu acredito muito que, se o município realmente quiser assumir um aterro do nosso município e não de outras cidades, ele vai respeitar todos os critérios, porque um aterro bem construído não é um lixão, é totalmente diferente. Tá? Lixão é o que acontece quando existe a ganância, né, e o poder econômico acima de tudo. E é isso aí, gente. Muito obrigado pela atenção. Vereador Gilson. Boa noite a todos. Quero agradecer aqui a presença dos colegas vereadores, presidente da comissão EDI, promotor de justiça, Fábio Laureano. Nós vamos passar ali... Não, deixei com vocês, hein, para...
Pode deixar o do André ali, ó, o meu estava ali para... Pode passar o do André ali, mas eu deixei o vídeo com vocês. O vídeo... Você já sentiu aquele orgulho? Pode apagar a luz, a gente vai explicando ali tudo ali. Eu vou falando aqui até que vocês vão arrumando o vídeo aqui. Foi feito através da Ecolabore Engenharia nos dias 13 e 14 de dezembro de 2023, alcançado um total de 238 entrevistados. Agora, vocês imaginem bem, 51 de diamante e 187 de rodeiro. Está aqui, ó, a S Ambiental. Está aqui para vocês verem a documentação. Segundo, está aqui que comprova que foi feita uma audiência pública aqui no Distrito de Diamante. Como que você faz uma audiência pública sem dar publicidade a essa empresa, a S Ambiental? Para dar publicidade, você tem que divulgar na mídia, igual foi feito essa audiência, onde que vocês estão aqui, para ser votado, para ser debatido, e para ver os problemas que vai trazer para a sociedade, tanto faz aqui de Diamante e sociedades vizinhas, porque o que acontece? Vai trazer um impacto muito grande para Sobral Pinto, Rodeiro, Campestre, Ubeba e aquelas regiões ali. O mais agravante aqui, dá uma passada aqui, fazendo um favor aqui. Antes, aqui, ó, vamos começar por aqui. Antes, quando o colega vereador Edeir e o Zé Roberto aqui voltando, eles estiveram aqui, final do ano, eles podem falar, não vim com eles, que eu falei isso lá, o que eu tenho que falar aqui, eu falei lá no plenário, não vim com eles. Eles que estiveram aqui não tinham passagem. Voltei em fevereiro, junto com o colega vereador Zé Roberto e o assessor Rogério, nós viemos aqui, não passava nada na estrada. Hoje, a estrada que está ali está melhor do que qualquer estrada da zona rural, lá na cidade de Ubá, que pertence aqui a Diamante também. Estou te falando o que foi feito lá e tem como provar. Pode dar uma ida lá, vocês, até onde que ir. Tem que passar 3 porteiras. Foi toda passado a máquina, tem o vídeo que eu trouxe para eles aí, né? Eu peço que o pessoal da Câmara aí, que eu pedi para trazer esse vídeo aí, entendeu? Essa estrada, ela foi passada, patrolada até chegar. Outra coisa, o impacto ambiental que vai dar. Gente, vocês têm que esquecer ali, que ali tem, ó, cobra, animais, tem bicho, são não sei quantas espécies de pássaro. Será que o meio ambiente olhou isso com carinho, nessa cidade vizinhos, para liberar um aterro sanitário desse aí? Será que eles fizeram isso aí? Está aqui as fotos anexas para todo mundo ver, que essa AS Ambiental, ela teve aqui no distrito de Diamante e já comprou a fazenda por 3 milhões. Como que uma empresa que tem 80 mil de capital, paga 3 milhões na fazenda, e nós tivemos aqui na reunião, e eles já falaram que gastaram 10 milhões. Como que gastaram 10 milhões? Será que eles estão certeza que vai fazer isso aqui no distrito de Diamante? Ó, está aqui a documentação depois da AS Ambiental, que nós temos o documento, o promotor, que eles estiveram aqui, fizeram audiência, deu de 2023, que está 2 anos que está fazendo isso aí, sem a população de Diamante saber, porque tem que fazer uma audiência pública. E não passou lá na Câmara Municipal, porque os 8 vereadores, sem estar aqui, acho que é só o Domingos e o André e o Renatinho, os 8 vereadores que foram reeleitos, podem falar que não passou isso na Câmara. Para fazer uma audiência pública, ela tem que passar na Câmara para mostrar o que vai ser acontecido com o distrito aqui. Então, promotor, já mostraram aqui, vereador André, aqui, do outro lado ali, você passa para o Beba pertence ao bar, vai lá ver para você ver como que está a estrada lá.
Vai lá para você ver como que está a estrada do Beba. Então, eles vão ter que passar aqui, ó, para fazer aqui, onde está esses volumes aqui, chama-se curva de nível. Nosso secretário do Meio Ambiente está aí. Para a gente fazer uma curva de nível, a gente tem que trazer pessoas capacitadas para fazer aquilo ali. Que você sabe disso, eu fico feliz. Gente, para mim conseguir uma curva de nível lá em Ubá é a coisa mais difícil que tem. E está lá. E aqui, essas curvas de nível que está aqui, ela vai passar aqui, ela vai ser jogada aqui dentro. O que vai ser jogado aqui? É o aterro sanitário. Então, nesses pontos que nós questionamos aquele dia na reunião ali, ao André Xará ali, olha o impacto que vai dar aqui no distrito de Diamante e da comunidade vizinha aí. Então, Sobral Pinto, aqui que nós já falamos. Então, a gente pede ao pessoal do Ministério Público que está aqui, está vendo, não vai ficar só aqui que a gente está vendo, nós temos que ir para Belo Horizonte. Entendeu? Porque eu já falei com os colegas vereadores. Essa empresa que está aí, elas não está só aqui, não. Então, Zé Maria, eu fiquei feliz de você ter promulgado essa lei lá, que o prefeito não promulgou, e você sabe disso, que você é da terra, você gosta de diamante, tudo quanto há. Então, nós não podemos deixar que o aterro sanitário venha para o distrito de Diamante. Gente, isso aqui vai ser o maior impacto que tem, ó. É só, igual o drone do André está aqui, mas eu queria que era passasse o meu, Jones, que eu pedi vocês, entendeu? Mas eu passei para vocês do André ali, entendeu? Ô, Gilson. Entendeu? Segundo, ô, Gilson, só deixando claro que a assessoria disse que não chegou esse vídeo aí. Tá? Só para esclarecer, porque senão as pessoas acham que a gente não quer então, passar. foi uma falha, daí, te peço desculpa, mas o vídeo que eu pedi para ir passar estava com o assessor do André, o meu, que é menino lá. Então, olha para vocês verem aqui. Então, tá bom, vamos para esse aqui. Olha o impacto que vai dar aqui, olha. Olha o impacto que vai dar nessa vizinhança aqui. Aqui, promotor, o colega vereador EDI, presidente da comissão, e o Zé Roberto, eles podem falar. Aqui não passava carro, não, ó. Não passava carro ali naquele setor ali, não. E eles fizeram isso aí nesse período para cá. Entendeu? Sem passar pela comunidade de Diamante. Então, durante a audiência pública, a gente vai olhando aqui, vai conversando, vai debatendo. Isso aqui é uma degradação ambiental. Porque, olha lá para você ver lá, ué. Isso aí, se passar, é o maior crime ambiental que vai ter no distrito aqui de Diamante da região. Mas nós vamos lutar junto com o nosso colega vereador e o presidente da casa ali, o Zé Maria. Tá bom, senhor presidente? Obrigado aí. Obrigado, vereador Gilson. Eu vou passar a palavra agora para o vereador Zé Roberto. Só um segundinho, Ângela. Só um segundinho, fazendo favor. Deixa só o Zé Roberto usar da palavra aqui. Depois você pode chegar aqui novamente. Obrigado. Boa noite a todos. Cumprimentar aqui meus colegas vereadores, o secretário, senhor Caetano, doutor Fábio Laureano. Muito obrigado por aceitar o convite, estar participando com a gente dessa audiência. Agradecer aí e cumprimentar os servidores da Câmara que proporcionaram a realização dessa audiência pública e dar os parabéns ao nosso presidente da Câmara, vereador Zé Maria, por também não ter medido esforço para a gente realizar essa audiência aqui. É muito importante a gente destacar isso, porque trazer uma estrutura como essa para um distrito, qualquer bairro da cidade, não é fácil. E ele se empenhou muito para que essa audiência acontecesse. A gente tem que destacar aí o esforço do nosso presidente. Bom, os vereadores que me antecederam já fizeram belíssimas explanações sobre os prejuízos que um aterro sanitário pode trazer para a localidade, para uma região. Quero destacar e cumprimentar aqui também a vereadora Natália, da vizinha aqui, a Sofudu, também uma moradora de Sobral Pinto, né? Vereador Juninho Paro, também presente aqui na reunião. Sem dúvida, a presença dos senhores fortalece aqui essa audiência pública e valoriza. No final do ano passado, nós fizemos uma reunião na Câmara, que era uma audiência pública para tratar de uma lei orçamentária. E nessa reunião saiu o assunto desse possível aterro aqui. E conversando com o secretário, a gente indagando ele essas questões,
ele trouxe para a gente uma notícia que nós ainda não tínhamos o conhecimento, que tinham empresas europeias aqui na cidade, né, em Ubá, que buscaram o apoio da Prefeitura de Ubá para se instalar aqui com um novo modelo de tratamento de lixo. E nesse modelo europeu não se falava em aterro sanitário. Esse modelo era, a empresa viria, ela instalava todo equipamento aqui na cidade a custo zero para o município, e a única exigência que eles pediam, 120 toneladas de lixo dia. O Ubá não produz isso diariamente, precisaria das cidades da região se juntar para ter esse montante para fornecer para eles. E aí eles pegariam esse lixo, evidentemente que o Ubá iria pagar por esse lixo que levaria para lá, só que não teria aterro, o processo era totalmente ao contrário de aterro, seria uma reciclagem direta. O lixo seria depositado em galpões, como esse que a gente está aqui, e ali máquinas fariam a separação desses resíduos e tudo seria aproveitado. O que não seria aproveitado, eles já tinham um local próprio, apropriado, que não é aqui em Ubá, para levar o que seria, o que a gente chama de dejetos, que não serve para nada. E aí o secretário falando isso, tem isso gravado nos canais de transmissões da Câmara, ele falando assim que precisava do apoio das cidades aqui da região para que esse sistema fosse implantado aqui na nossa cidade. E ele começou a correr atrás, conversar com os prefeitos, a maioria fechou com ele. E chegou um determinado ponto que deram a palavra para ele, mas depois voltou atrás. E não conseguiu trazer essa tecnologia para cá, e o Ubá perdeu, a região de Ubá perdeu uma grande oportunidade dela dar um destino para o seu lixo que não traria aí esses prejuízos ambientais para a nossa comunidade. A gente ficou muito chateado quando ficou sabendo disso, porque poderia sim ter um destino correto. Só para vocês terem essa noção do que poderia ter acontecido. Logo depois, aí a gente já começou a ficar sabendo que em 2023 já estava acontecendo reuniões para que o aterro fosse licenciado aqui nessa região. E aí eu quero chamar a atenção dos moradores aqui da região, Sobral Pinto, principalmente, Campestre, Beba, que é onde serão prejudicados. Nós aprovamos a lei, a autoria do vereador André, e nós assinamos junto com ele, para proibir o lixo de outras cidades, que se for aterrar, só o de Ubá. Mas eu quero ser mais audacioso com vocês. Nós temos que lutar para que não aconteça o licenciamento para esse aterro se instalar aqui na cidade. Nós temos que proibir, cortar o mal pela raiz, dizer não a esse aterro sanitário. Porque uma vez conseguindo licença para esse aterro sanitário com o lixo de Ubá, fatalmente esse pessoal vai querer trabalhar com liminares para trazer lixo de outra cidade para cá. Então, precisamos unir forças, vocês aqui com os vereadores, e dizer não esse licenciamento ambiental. Não podemos aceitar lixo de outra cidade, muito menos de Ubá. A reunião que nós estávamos ali na praça, ali na estação, o Lucas, né? O Lucas fez essa pergunta para a gente, mas se for lixo de Ubá, pode enterrar aqui? Nós não queremos isso. Nem o lixo de Ubá, que se deu outro destino para ele, hoje já leva o lixo de fora. É muito caro. Mas, e se a gente for levar em conta as questões ambientais, será que é tão caro assim? Levou esse lixo para um lugar que já se adaptou. Mas você não está preocupado com o lixo de fora. Lá já se adaptou com esse sistema, já tem toda uma tecnologia que está lá, já se adaptou. E aí, uma outra questão, Juiz de Fora, Laranjal e Ponte Nova, cidades que estão raio aí de 100 quilômetros de Ubá, já tem aterro sanitário. Vai construir mais uma aqui? Será que a nossa região comporta isso? Hoje, daqui a 5, 10 dias, um ano, talvez, beleza. Daqui 10, 15 anos, talvez nós não estejamos mais aqui, mas a nossa geração vai estar aqui. E nós vamos deixar o quê para a nossa geração em relação à qualidade de vida, qualidade de meio ambiente? Então, a gente tem que pensar não na gente agora, porque talvez a gente nem presencie isso. Se acontecer daqui 10 anos um desastre igual que a gente viu em Goiânia ali, o que vai ser da nossa geração? Isso vai contaminar não só o local,
mas um raio muito grande em volta, como a gente viu ali naquele vídeo. Então, é muito importante a gente apoiar esse projeto de não aceitar lixo de outras cidades aqui no Distrito de Diamante, mas o mais importante ainda é dizer não a esse licenciamento ambiental que essa empresa está tentando fraudar, quando ela leva um documento de uma reunião que teve aqui, me parece que foi nesse local mesmo, dizendo que é uma audiência pública. E a gente sabe que precisa de ter o impacto de vizinhança, o relatório de impacto de vizinhança, impacto ambiental, para que esse licenciamento seja aprovado. E a gente sabe, como o vereador Gilson falou, para ter audiência pública tem que ter uma ampla divulgação, e a gente já conversou com os moradores, sabem que os moradores não foram convocados, não foram nem avisados que em 2023 já estava tendo um processo de licenciamento ambiental, de estudo de impacto ambiental, de estudo de impacto de vizinhança aqui nessa região. Então, é importante, friso mais uma vez, temos que dizer não a esse licenciamento ambiental, quero que conste em ata, dessa audiência pública, que a comunidade não foi convocada, não foi avisada dessas reuniões que foi feita em 2023, com o intuito de ser aproveitada como audiência pública. Pode ter sido feitas reuniões informativas, de comunicar algo, mas que essas reuniões não têm cunho de audiência pública, porque não teve ampla divulgação desses fatos. Então, quero que registrem em ata e contem com o nosso apoio, contem com o apoio dessa Câmara, desta Casa. Mais uma vez, exaltar aqui a importância de nós termos o presidente da Casa, que é daqui do distrito, manifestando favorável a esse projeto, dizendo não a esse aterro sanitário. Então, é importante que os vereadores estão todos empenhados, pelo menos a maioria, e agora com o apoio do nosso presidente, tenho certeza que nós vamos dizer não a esse licenciamento ambiental, e a gente vai conseguir, vai vencer essa batalha. Muito obrigado e conte com a gente. Obrigado, vereador Zé Roberto. Só deixar claro, né, gente, que a gente vai abrir espaço para todos. Nós vamos deixar aqui, né, para o promotor falar aqui, também para o secretário falar, e depois a gente vai abrir espaço para todos, tá? Fazer os seus questionamentos. Espero que, na hora que a gente for chamar, que eles levantem a mão e que venham à frente no púlpito, tá bom? Só para deixar claro, todos terão voz e vez, tá bom? Vou deixar o promotor, doutor Fábio, falar agora. Já está lá. Procurei lá. Excelentíssimo senhor vereador Edeir Pacheco, presidente da Comissão de Meio Ambiente, excelentíssimo senhor José Maria, presidente da Câmara de Vereadores, excelentíssimo professor Caetano, secretário de Meio Ambiente e Agricultura do município de Ubá, nas pessoas de quem cumprimento todos os demais vereadores e presentes aqui nessa audiência pública, agradecendo também a presença da minha equipe, que está sempre me apoiando. Primeiramente, agradecer, vereador Edeir, o convite para estar aqui. É sempre um prazer a gente poder participar das audiências públicas, que é a oportunidade que a população tem de se manifestar sobre eventos e empreendimentos importantes para o seu desenvolvimento. E eu vou me desculpar antecipadamente se eu me alongar um pouquinho, mas eu acho que tem algumas ponderações importantes a serem feitas. Primeiramente, historicamente, o lixo doméstico é um problema. No início do milênio, houve um trabalho conjunto do governo do Estado e do Ministério Público para acabar com os lixões, porque antigamente todo município tinha o seu lixão, que era apenas um terreno escolhido dentre aqueles que tinham menor valor, onde se chegava e ia jogando lixo, jogando lixo, jogando lixo, jogando lixo. E houve um trabalho conjunto do governo do Estado e do Ministério Público para que esses lixões acabassem. Tivemos um sucesso relativo. Acabamos com grande parte dos lixões e criamos alguns monstrengos, como alguns aterros, não vou nominar por uma questão ética, mas vislumbramos um deles hoje,
que acabaram recebendo muitos lixos, muitos depósitos de municípios pequenos que não tinham condição de fazer os seus aterros sanitários. E isso trouxe muitos problemas. Primeiro, que esses aterros, muitos deles particulares, cobravam o que queriam, porque eram os únicos. Segundo, impactaram o ambiente de alguns lugares. E terceiro, ambientalmente, isso é uma tragédia. Há um gasto exorbitante de combustível, há um gasto exorbitante de trabalho e um dispêndio de mão de obra, de gasto de dinheiro que poderia ser revertido em favor da população. A vereadora Jane disse uma coisa que é verdade: cada município tem que cuidar do seu lixo. Nós temos uma legislação federal, que é o Marco do Saneamento. E ele vem trazer uma coisa a mais, além daquilo que nós fizemos lá no início do milênio, que é tentar fazer com que nós, de uma forma mais racional, mais pensada, com mais técnica, que a gente consiga resolver o problema dos nossos resíduos sólidos e líquidos. Não vou entrar nisso, não, que esse é pior do que o sólido ainda, mas também vai ter que ser objeto um dia da nossa conversa, com os vereadores, especialmente, e com a prefeitura também, com o município também. Porque a Copasa é muito boa em vender água, mas é ruim em tratar esgoto. Então, é uma conversa que um dia a gente vai ter que ter. Gente, desculpa, eu tenho que me apresentar, né? Eu fui grosseiro. Meu nome é Fábio Laureano, eu sou promotor de justiça. Hoje eu sou titular da comarca de Visconde do Rio Branco. Atualmente eu ocupo o cargo de coordenador regional das promotorias do meio ambiente da Bacia do Rio Paraíba do Sul. Apesar desse nome grande e pomposo, eu nada mais sou do que um órgão auxiliar dos promotores do meio ambiente da Bacia do Rio Paraíba do Sul. Eu ajudo os promotores do meio ambiente naqueles procedimentos que eles têm mais dificuldade de tocar. Não porque eu seja mais competente porque eles, muito pelo contrário, todas as vezes sou muito menos, mas porque tenho mais tempo que eles, porque só mexo com isso. Então, meu papel é esse. Então, eu aqui em Ubá, por exemplo, o que eu busco fazer é ajudar a doutora Marcele a tocar os procedimentos mais complicados. E esse problema do aterro sanitário, eu considero que talvez seja hoje o ponto mais nevrálgico em termo ambiental aqui de Ubá. Ubá hoje manda seu lixo para Vital, em Juiz de Fora. Amanhã eu tenho uma reunião para resolver o problema da Vital, em Juiz de Fora, que não tem nada a ver com Ubá. Isso, em termos econômicos, é traumático para o município. Isso, em termos ambientais, é traumático para Juiz de Fora. Isso, em termos sociais, uma hora um caminhão desse vai passar em cima de uma família e vai matar ela inteira. Então, nós precisamos entender que Ubá precisa de um aterro sanitário. E aterro sanitário é igual presídio. Ninguém quer bandido solto e ninguém quer penitenciária perto da casa dele. Ninguém quer lixão, ninguém quer aterro sanitário, ninguém quer nada perto da sua casa. Não tenha a menor dúvida, vereador André, o aterro sanitário, por mais bem gerido que ele seja, por mais bem manejado que ele seja, por mais eficiente que ele seja, ele traz desvalorização para quem está ali perto. Isso é irrefutável. Quem falar que não traz está mentindo, ou não conhece nada. Isso é igual eu falo, se você colocar mineração sustentável na mesma frase, sem um não no meio, está errada. Nenhuma mineração é sustentável. Toda ela traz degradação. Só que ela é necessária. É a mesma coisa do aterro sanitário. Ele degrada, ele estraga, ele é feio, ele cheira mal, ele desvaloriza. Agora, ele é necessário. Agora, é extremamente
eu chego a arrepiar. É extremamente impactante, porque eu não conhecia, a gente vê aquelas imagens. Né? Realmente é impactante, estou falando porque realmente me senti assim. Porque eu estava mais perto do telão e ver aquelas imagens tão belas e pensar que ali seria colocado um aterro sanitário. E a eleição do local de um aterro sanitário não é baseado só em beleza. Ele tem critérios técnicos. Os cursos d'água têm classe. Essas classes são critérios utilizados para aprovação ou não da locação de aterros sanitários, a distâncias desses cursos d'água. A possibilidade de alternativas locacionais são analisadas quando da aprovação deles. Existe uma coisa que chama EIA-RIMA, que é o Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto Ambiental, de Meio Ambiente. Esses estudos, eles demoram, no mínimo, 1 ano a serem feitos. Por quê? Porque você tem que passar por todas as estações do ano. Porque os animais, eles migram. Os peixes têm a piracema, os peixes... Então, no mínimo 1 ano, e você tem que estudar toda essa variação. Nós temos, a nossa região é uma região onde o período de chuva e o período de seca transforma a nossa paisagem. Eu sou da roça, eu sou de Muriaé, fui criado na roça. Então, setembro, os nossos morros são cinzas, tal qual são verdes em abril. As cachoeiras, em março, são caudalosas e, em setembro, às vezes, não tem água nenhuma. Por isso, esses estudos demoram 1 ano a serem feitos. Então, não basta a gente falar, não quero. E, com isso, eu não estou dizendo que a gente tem que dizer, aceito. É isso que eu quero dizer aos senhores. Segunda coisa. Depois de dizer isso e vocês estarem com raiva de mim, eu vou dizer uma outra coisa a vocês. Fiquemos tranquilos, por um motivo. Até anteontem, não existe processo de licenciamento nem iniciado desse aterro. Por quê? Havia uma legislação estadual que permitia que determinada categoria de aterro, até 20 toneladas, fosse licenciada pelo município. Numa decisão extremamente acertada, o Estado retirou dos municípios toda e qualquer atribuição para licenciamento de depósitos de qualquer categoria de resíduos sólidos. Então, todo licenciamento... Angambá? Está vendo? Vem até aqui. É porque sabia que a gente estava aqui discutindo o meio ambiente, então ele veio se apresentar. Para ver que até se eles estão aqui no centro urbano, você imagina na roça, né? Mas voltando. Então, todo licenciamento de aterro sanitário hoje é de competência do Estado. Até anteontem, esse procedimento de licenciamento não havia sido iniciado. Vocês vão me perguntar, mas não estava tão adiantado no município? Não vai ser utilizado o que foi feito? Em termos de procedimento, não. Em termos de procedimento, não. O EIA-RIMA pode ser utilizado? Teoricamente, sim, se tiver dentro da validade, se ele atender os mesmos requisitos que o Estado exige, sim. Determinada certidão que foi retirada lá e utilizada. Se tiver dentro da validade dela, sim. Agora, vão ser feitas todas as análises, todas as exigências, de acordo com o Estado de Minas Gerais.
de acordo com a SEMAD, de acordo com a FEAM. Então, isso eu acho que é uma coisa tranquilizadora. Se a empresa, se a eventual empresa comprou determinado imóvel para ali instalar o seu empreendimento, antes de saber se vai ser aprovado ou não, isso faz parte do risco do negócio. Porque, óbvio, se eu tenho um imóvel para vender, ele custa 10. Se amanhã eu descubro que determinada empresa tem uma aprovação, tem um licenciamento para colocar determinado empreendimento lá, ele passou a custar 50. Então, faz parte do risco do negócio. Eu compro e tento colocar. Não deu certo, eu vendo. Isso é normal. Isso faz parte do negócio. O fato dela ter comprado não significa que ela vai instalar. Ela comprou porque ela achou que era bom. Só isso. O que eu posso garantir aos senhores, da parte do Ministério Público, é que hoje, né, eu sou apenas um órgão cooperador. O que eu vou fazer amanhã, então logo eu chegue ao meu gabinete, é fazer um ofício à doutora Marcele, que é a titular da primeira promotoria, narrando a ela o que eu ouvi aqui hoje, a preocupação dos senhores vereadores, da população de Diamante, consequentemente de Ubá, sugerindo a ela a instauração de um procedimento administrativo para acompanhamento desse eventual licenciamento e oferecendo os préstimos da coordenadoria para auxiliá-la no acompanhamento desse procedimento. Uma vez acatada a minha sugestão, se assim ela o fizer, ela vai instaurar o procedimento, vai pedir meu auxílio, se eu estou oferecendo já está deferido, e eu vou acompanhar, passo a passo, o licenciamento. O que eu posso garantir é que os técnicos, as coisas técnicas, os critérios técnicos que têm que ser avaliados vão ser de forma objetiva. Não há como o cara me dizer, sinceramente, o meio ambiente é uma área muito difícil de trabalhar para a gente. Eu mal sei direito. Então, de meio ambiente eu entendo muito pouco. De área técnica de meio ambiente, eu não sei classificar, eu mal sei classificar o que é uma lei, o que é um decreto. Como é que eu vou saber classificação de curso d'água? Não sei mesmo. Eu falo isso, não falo isso brincando, não sei mesmo. Então, mas eu tenho certeza que nenhum técnico é doido de me dizer que determinado curso d'água é classe 1 ou 2 ou 3 e que está a 50 metros, está a 500 metros no curso d'água, se ele tiver a 300. É só medir. E eu não sou bobo. Eu sei que eu vou contratar alguém para medir. Eu espero que também alguém que queira medir errado saiba disso. Então, o que eu posso garantir aos senhores vereadores e aos senhores que aqui estão, é que o Ministério Público vai zelar pela retidão, pela lisura desse procedimento, como zela por todos. E como tem zelado, e como, nos últimos tempos, nós não temos esbarrado, não temos vislumbrado, não temos visto nenhuma irregularidade vinda do Estado na gestão do Dr. Dorival. Então, assim, essa é a minha garantia que eu posso dar aos senhores, de que estaremos atentos a isso. Em relação à lei que foi aprovada, legislação municipal é uma coisa extremamente delicada em relação à constitucionalidade, quando a competência é suplementar ou é concorrente. Então, isso é uma coisa que eu não vou me aventurar a falar nada, até por uma questão de que talvez amanhã eu seja obrigado a emitir um parecer numa eventual ação. Então, é complicado. Agora, vou falar especialmente em relação ao consórcio público.
O consórcio público entre os municípios há uma previsão da lei federal. E o consórcio público é muito diferente da iniciativa privada. Porque, por exemplo, um aterro sanitário bem gerido e bem manejado, ele é muito caro. Então, por exemplo, vamos colocar a coisa da seguinte forma: Rodeiro nunca vai conseguir ter um aterro sanitário. Eu estou falando Rodeiro pelo tamanho, na verdade eu não conheço. Desculpa falar se tem alguém de Rodeiro aqui, eu não quero ser mal interpretado. Mas estou falando Rodeiro pelo tamanho, porque é uma coisa cara, é uma coisa difícil de instalar, é uma coisa difícil de manter, e o manejo dele é altamente especializado. Então, o consórcio municipal não é uma coisa ruim. E ele normalmente é feito entre municípios vizinhos, entre municípios que têm a mesma filosofia, entre municípios que têm a mesma vocação. E ele é instalado com a força financeira desses municípios. Então, eu não acho que seja a mesma coisa desculpem, estou dizendo a minha impressão. A vedação de uma empresa particular receber o lixo de várias cidades não é a mesma coisa da vedação do consórcio público. Entendeu? É só a minha opinião. Entendeu? E o consórcio público é uma das formas incentivadas pela legislação federal, exatamente para atender os pequenos municípios. Aí eu vou dar para os senhores um exemplo. Muriaé tem um aterro sanitário relativamente bem manejado. Entendeu? Eu fui promotor em Muriaé há mais de 20 anos. E eu sempre acompanhei, mas com os impactos que eu disse aos senhores. Qualquer lugar que a gente, eu digo, que o poder público encontrar para colocar um aterro sanitário, vai ser ruim para a vizinhança. Sinceramente, estando aqui presente, não vou mentir para os senhores. Se for aqui em Diamante, vai ser ruim. Se for em Ubari, vai ser ruim. Se for na região rural de Ubá, vai ser ruim. É ruim. Não é bom. O urubu vai atrair. Porque, por mais rápido que você faça a cobertura do lixo, vai atrair. Quando estiver chovendo, choveu 2, 3 dias seguidos, a pá carregadeira não consegue movimentar. Aí o lixo fica descoberto 2, 3 dias. Entendeu? Então, assim, tem intercorrência, tem o problema, é difícil. Agora, qual que é o papel do Ministério Público, dos vereadores, da Secretaria de Meio Ambiente? Fiscalizar. Fiscalizar a aprovação do projeto. Fiscalizar, uma vez aprovado, fiscalizar a implementação do projeto. Porque, muitas das vezes, aprova-se um projeto lindo, belga, e se executa um que nem na África é feito. Então, não é a aprovação de um todo bonitinho que vai ser o nosso ponto final. Nosso ponto final não vai ser ali naquele lugar maravilhoso, tá? Mas vai ser em outro lugar. Tá bom. Esse projeto aqui tá bom, mas eu quero saber como é que vai ser a sua manta de isolamento. Vai ser essa mesmo? Ou vai ser a que você vai comprar direto da China? Como é que vai ser a sua estação de tratamento de efluente? Você vai jogar onde? Você vai executar desse jeito mesmo? Ou no meio do caminho você vai achar que está ruim? Que é cara. Uma vez implantado direitinho, o manejo ficou caro, eu vou trocar? Então, é uma coisa que não é para acabar amanhã, nem semana que vem. É uma luta longa e, às vezes, inglória. O que eu posso trazer aos senhores é que cansar não é uma opção. E para os senhores também não. Talvez amanhã a lei dos senhores caia.
Talvez ela caia no judiciário, talvez ela caia numa ação direta de inconstitucionalidade. Pode ser. Na vedação de instalação, de recebimento de lixo, entendeu? Ou na alteração da distância divergente da que a legislação ambiental prevê. Isso não quer dizer que os senhores perderam. Ah, caiu, tá. Vamos fiscalizar, então, do jeito que vocês querem. Entendeu? É isso que eu sempre digo. O que a gente tem que fazer é manter o foco. A gente precisa achar uma saída que atenda à demanda ambiental e que atenda às demandas de quem é atingido por isso. Bem ou mal, alguém vai pagar o preço do resto da população, no caso do lixão. Do lixão não, né? Do aterro sanitário. Alguém vai pagar. Espero, estando aqui, eu espero que não seja vocês. Mas que alguém vai pagar, vai. Porque também manter esse lixo indo para Juiz de Fora é impossível. É um custo muito alto para o município. E é uma coisa que a longo prazo não se mantém. Vai chegar uma hora que o município de Ubá vai ser obrigado a resolver isso, seja através de iniciativa privada, seja através de recursos próprios, seja através de uma autarquia que ele venha a criar, seja como for. Mas me comprometo a estar aqui tantas vezes quanto for convidado. Eu acho que dentro do processo de licenciamento do Estado será convocada pelo menos uma audiência pública oficial do licenciamento, aí presidida pela FEAM, e pelo menos eu acredito que sim. Entendeu? Acho que não há como aproveitar eventual audiência pública que tenha sido feita, se o foi. Não há, é um ato que eu acho que não tem como ser aproveitado. E a gente vai acompanhar de perto. Estou aberto às demandas dos senhores. Eu informo aos senhores depois se foi instaurado ou não o procedimento de acompanhamento. E estou à disposição dos senhores. Né? O senhor Jadeir tem meu contato, o presidente também tem, né, presidente? E estou à disposição dos senhores. Eu trabalho ali no 5º andar do edifício do Dr. Paulo Laroca ali. Tá bom? Obrigado, gente. Desculpe aí a demora. Eu gostaria de só aguardar isso aí, que a gente vai abrir aqui já as perguntas, né? Só gostaria que aquelas pessoas que quisessem fazer um questionamento, que viessem à frente, mas de antemão, vou passar a primeira palavra para a vereadora Jane, e depois o Lucas vai estar acompanhando, vocês venham à frente, tá? Para a gente registrar essa audiência. Tá bom? Vereadora Jane. Bom, doutor Fábio, como eu comentei, eu acredito sim que o nosso município tem que tratar o lixo, né? Como eu havia dito. É um pouco triste ouvir isso, que a gente já está vendo que está caminhando para uma empresa, talvez privada, assumir essa demanda, que eu acho que deveria ser responsabilidade do município. Os consórcios, como o senhor mesmo falou, até, não sei se é uma coincidência, mas o Simvalp, ele realmente faz um serviço, que é um consórcio intermunicipal, né? Ele faz um serviço de recolhimento de lixo de 15 municípios. Não sei se isso tem alguma coisa a ver com esse aterro que eles estão querendo implementar. Como o senhor disse, o Estado, o doutor Durval, né? Eu até comentei com o senhor que eu fiquei sabendo dessa transferência que foi feita recentemente dele. Inclusive, eu pedi para procurá-lo, e ele já não está mais aqui, né? Parece que ele foi transferido. E a gente sabe muito que as influências de pessoas muito poderosas, né, deputados, que vêm intervindo, inclusive dentro da SEMAD, né, e inclusive dentro da SUPRAM, porque, segundo informações que nós tivemos,
O doutor Durval, que realmente é uma pessoa séria, ele praticamente foi feita uma transferência dele, a partir, parece que da próxima semana, vai assumir outra pessoa. A gente se sente incapaz, muitas vezes, porque a gente se apoia na lei, na legislação, como aquele povo lá se apoiou, né? Eu passei um vídeo que foram várias liminares canceladas, né, pelo Poder Judiciário. E agora o prejuízo ficou com a própria cidade, né, a população daquela região. A gente se sente incapaz, porque se a gente deixa acontecer, a gente sabe que é difícil reverter. Tudo que acontece é difícil reverter. Né? A gente fica dando murro em ponta de faca, olhando que a lei hoje favorece as pessoas corruptas, e eu ouvi isso recentemente, que, infelizmente, a lei hoje está favorecendo, mas que diz que a conta chega, mas, enquanto essa conta não chega, quem está pagando ela? Somos nós. É o povo que está pagando uma conta que nunca chega, porque a corrupção está em tudo, está em todo lugar. Eles não estão preocupados com o meio ambiente, porque o poder econômico, o capitalismo, ele está tomando conta. Eu quero ver nós respirarmos dinheiro, quero ver nós comermos dinheiro futuramente. São poucos que levantam a bandeira realmente, né, de defesa do meio ambiente. Eu quero saber se o dinheiro futuramente vai comprar a saúde dessas pessoas, a dignidade da população. Gente, eu, sinceramente, me sinto hoje incapaz, saio daqui muito triste, porque eu sei que, se o doutor Durval for uma pessoa correta, hoje ele não mais está aqui. Agora, não sei por que transferiram ele tão rápido daqui. Eu não sei por quê. Quem gastou 10 milhões com um capital de 80 mil reais, vai se instalar aqui em Diamante. Né? Por causa do que mesmo que você me falou? Liberdade econômica. E a liberdade do povo? E o direito do povo? Nós não temos mais direito. O direito nosso está sendo suprimido cada dia mais. Se a gente levanta o povo para a batalha, a gente está fazendo oposição. Nós estamos lutando pelos nossos direitos, pelo direito de viver numa sociedade, num meio ambiente equilibrado. E isso não está acontecendo. Porque mesmo o promotor, a gente sabe que várias demandas, o Ministério Público, ele é colaborativo, mas ele não pode dar a cartada final. Eu entendo que a intenção do senhor pode ser boa, mas eu estou te dizendo de coração, tem muita gente grande por trás e muita influência em cima. E já transferiram o senhor Durval, que o senhor mesmo falou aqui, que nunca ouviu falar nada dele de errado. Olha, eu não ia comentar isso aqui, mas eu vou comentar uma coisa. Essa semana, agora, nós temos um canil que presta serviço para o município. E essa semana, chegou lá o pessoal da SEMAD. Invadiram lá como se nós fôssemos bandidos. SEMAD, Conselho Ambiental, uma denúncia feita no dia 18/6. Olha como eles vieram rápido. Um ataque para reprimir uma vereadora que está lutando por um direito de... Aí eles vão questionar um canil que está construindo uma fossa séptica, aliás, a segunda fossa séptica, porque o bar não tem tratamento de esgoto, mas a entidade está construindo com recurso próprio. O município atuou lá 5 anos e nunca construiu uma fossa séptica. E a entidade está com recurso próprio, trabalhando e construindo. Aí apareceu o pessoal da SEMAD, vamos pôr, dia 18, foi segunda-feira, tirando os feriados, com 15 dias eles foram fiscalizar. Aí eu fui olhar a agenda da prefeitura, o nosso prefeito e o deputado Noraldino foi na SEMAD nesse dia. Como tudo ele publica, ele não publicou o que ele foi fazer nesse dia, justamente no dia da denúncia. A gente sofre repreensão por poder tentar fazer o certo, né? A gente, às vezes, pensa, será que quanto tempo eu vou aguentar ficar fazendo o certo com tantas represárias? Porque eles estão, sim, sucateando uma entidade hoje que presta um serviço de relevância para o município. Nós estamos lutando para sobreviver. E a gente está vendo que a gente se sente incapaz, muitas vezes. E quando a gente procura a justiça, você entendeu?
eu me sinto mais incapaz ainda de ouvir isso, porque eu tenho certeza que eles vão conseguir entrar aqui dentro de Diamante, porque esse investimento não vai ficar parado à toa, não. Eles não vão aceitar gastar 10 milhões e simplesmente pegar a malinha deles e ir embora. Porque tem muita gente acima de mim, do senhor, que está envolvido nisso. E eles vão conseguir, pode ter certeza. Agora, o povo também pode se rebelar. Pode se rebelar. Porque se nós ficarmos calados, sentados, hoje sequer era para estar lotado. Olha a quantidade. Diamantes não se resume nesse pessoal só, né? É representativo, é sim. Mas se o povo não se unir... Pois é, mas eu vou te dizer uma coisa. Se não se unir, vocês vão ter que conviver com esse lixão. Infelizmente, pelo que eu ouvi agora... Porque, se a gente for ver o que está acontecendo aqui agora, a liberdade econômica, é a ação que eles vão mover agora, contra o projeto que o André lançou, para poder cancelar, que não pode receber lixo de outros municípios. Eu sou a favor, falei que nós temos sim que ter um aterro, temos, mas o município gerir esse aterro, porque o município não visa lucro. O município não tem que visar lucro, ele tem que prestar um serviço de qualidade. É essa a função do município, é pegar nossos impostos e servir a população da melhor forma possível. Agora, é claro que o Juiz de Fora não vai receber lixo a vida inteira. O bar tem que começar a estudar para fazer, sim, o aterro. Mas não numa área maravilhosa dessa, gente. Igual ele mesmo falou, que ele ficou assustado de ver uma região linda, maravilhosa, sendo destruída por um interesse econômico muito maior. E eu te falo, como o senhor mesmo disse, não tem como pesar o lixo. Não passa de uma forma de se lavar dinheiro para campanha política, para se manter esses políticos corruptos novamente no lugar. Eles se mantêm com esses dinheiros, arrumam formas de conseguir fazer o que eles querem, porque eles sempre voltam. Voltam por quê? Porque eles arrumam um jeito, entendeu, de fazer alguma coisa para poder arrancar dinheiro público, para se retornar ao poder. E a gente não vai conseguir ficar livre disso nunca. Até um dia, realmente, a população se rebelar e falar, não, chega. Tem gente enriquecendo, gente, às custas do povo, do dinheiro público. Tem gente enriquecendo. E não é pouco, não. Eu saio daqui muito triste hoje. Eu saio muito triste. Obrigado. Presidente, posso só falar uma coisa? Com certeza. Vereadora, em relação ao diretor regional da FEAM, o doutor Dorival, ele não foi afastado, não. Ele ainda está em exercício, eu tive com ele ontem. Se há alguma notícia do afastamento dele, ele ainda não foi afastado. Ele ainda está trabalhando. Eu tive a informação de que não há procedimento em andamento, eu tive ontem dele. E em relação a jogar a toalha, eu também não concordo, não. Dia 25 de junho eu fiz 28 anos de Ministério Público. Eu acho que eu mais perdi do que ganhei, mas ainda não me rendo. A senhora sabe que tem um caso próximo a nós aqui, que eu me debato com ele há 4 anos. E que, recentemente, o tribunal cassou uma liminar que está me impedindo de fazer o que eu tenho que fazer. E eu me ressinto disso todos os dias. E nem por isso eu vou deixar de achar que eu estou certo. E de continuar brigando. O judiciário, às vezes, nos traz decisões que reputamos ruins. Mas ainda é melhor ter eles lá decidindo. Muito melhor. E eu não acho que esteja nada encerrado. Não acho, sinceramente. Se eu achasse que estava decidido que o aterro sanitário iria para ali, eu, sinceramente, não faria o discurso, não faria o que eu estou fazendo aqui. Não está decidido, não. Eu, sinceramente, não acho que esteja. Se tiver alguma irregularidade, se tiver alguma coisa errada, nós vamos brigar. É o que eu posso garantir.
Eu vou abrir aqui para os questionamentos aqui, para o doutor Fábio ali, né, para aproveitar já. O Lucas, passa o microfone aqui para... Só pedir que só se apresente, por favor. Deixa eu chegar para cá, porque todo mundo fica... O senhor quer falar aqui? Eu acho que é melhor aqui, né? Ô, gente, uma boa noite a todos e a todas. Eu me chamo José Luiz, tá? O que eu penso é o seguinte, não adianta a gente querer tomar uma iniciativa depois que a coisa acontece. É perdido. Então, olha só, eu acho, né, que a tecnologia já existe em um monte de países, justamente para tratar do nosso lixo, né? Eu digo o seguinte, existem meios, né, de mudar o jeito de tratar o lixo. Incineração, tratamento de filtragem da incineração e tratamento da água que vai ser usada também, tá? E a separação dos plásticos, né, material que possa ser separado, para voltar novamente para ser reciclado. Isso é que tem que ter, existe a tecnologia. Vamos parar com esse negócio de ficar enterrando coisas pela terra fora e tendo problema. A gente tem que botar isso, em prioridade. É mudar esse jeito de fazer. Isso já está ultrapassado. Entendeu? Nós temos que mudar isso. Tá? Temos que fazer com que esse lixo de residências, né, lixo úmido, que seja incinerado, entendeu? E que esse lixo plástico e outros mais, que volte para ser reciclado. É isso que tem que ter, tem que acontecer aqui no nosso país, entendeu? No nosso Brasil, aqui no nosso estado de Minas Gerais. Entendeu? Que isso está causando um monte de coisas erradas, como se fala aí, entendeu? Estragando um monte de coisas, né? Urubu, águas, né? Então, é isso aí. Eu acho que deveria mudar isso aí, porque já existe isso, tá? Já existe, tá? Então, é o que teríamos que implantar aqui no nosso estado, entendeu? É mudar o modo de... Esse é o que eles falam aí, né? Tudo é o dinheiro, né? Quanto mais trabalho, mais dinheiro se leva. Mas se fizer uma coisa que realmente funcione, essa coisa vai acabar. Entendeu? Vai acabar. Existe um meio de que pegue o lixo, né? Esse lixo de casa, né? Ele vai ser queimado, incinerado, ele vai ser, a incineração não vai para o ar, ela vai ser filtrada antes de ir. É filtrada. E esse filtro vai gerar um modo de captação, né, na água, né, vai ter que ser, volta para a água, e a água vai ser tratada, que pode voltar novamente para os rios, entendeu? Para ser aproveitado. É esse o negócio, entendeu? Porque o que a gente tem que estar fazendo é isso aí. É mudar esse modo de pensar, entendeu? Bom, é isso aí que eu penso. Eu acho que o Brasil já está, sabe, já está na hora de mudar isso aí, tá? Porque já tem países que fazem isso, tá? Então, uma boa noite a todos aí. Obrigado aí pela palavra aí. Obrigado. Boa noite a todos. Meu nome é Daniela, a maioria aqui me conhece. Sou nascida e criada em Diamante. Há 7 anos moro em Iubá. Hoje estou morando no Córrego do Zoeira. Por que eu estou falando isso, que eu moro no Córrego do Zoeira, em Iubá? Porque eu estou indignada. Eu saí de Iubá, peguei a minha filha na escola às 4h20 da tarde, mais cedo do que o horário normal, para poder vir para cá, para chegar a tempo, né? Amanhã eu tenho que ir embora às 5h30 da manhã,
Vou com meu pai, vir e vou voltar com ele, porque meu filho tem aula de manhã, e eu contei, são 23 pessoas que tem aqui. Não sei se eu contei errado, né? De Diamante, né? Tirando o vereador e tudo mais. Então, assim, são 23 pessoas. Eu vim de Ubá, da mesma forma que outros vereadores aqui, o pessoal vieram, né, de Ubá, e a população não está aqui. É muito fácil cobrar, né, ou depois que o aterro, né, se for o caso, de estar implantado aqui em Diamante, virem cobrar, virem questionar, mas eu tenho terreno, eu tenho isso, eu tenho aquilo próximo, desvalorizou o Diamante. Mas na hora que teve uma reunião, uma audiência pública e não esteve presente, fica difícil. Eu estou indignada com isso. Eu estou indo embora da mesma forma da Jane ali, que ela falou que ela está indignada também, porque isso aqui poderia estar lotado. Só está cheio aqui por causa que tem a presença das pessoas da prefeitura, da Câmara. Então, por isso que está cheio. Se fosse só a população daqui de Diamante, não estaria. Num ponto, eu até entendo o porquê disso, de muito não estarem aqui presente, por causa da última reunião que teve, foi numa sexta-feira. Por que eu sei disso? Eu tenho contatos aqui, eu tenho família aqui, eu tenho amigos aqui, e muitos me contaram sobre o que aconteceu na reunião. Eu não estive presente porque eu tive uma questão pessoal, então eu não podia adiar aquilo. Mas eu estive na mesma sexta-feira, no mesmo dia aqui, no gabinete do prefeito, na parte da manhã. E foi apresentado para mim, para quem estava lá, o projeto. Então, assim, né, eu sei do projeto, eu analisei, eu vi tudo, eu questionei lá, e eu vou questionar aqui também, porque muitos não estavam presentes. Então, assim, eu entendo essas pessoas, porque muitas pessoas chegaram para mim e falaram assim, eu fui engolido lá. A gente foi engolido na primeira reunião. A gente foi engolido, as pessoas não deixavam falar, as pessoas foram mal educadas. Por que isso? Mas tinha pessoas contra, a favor, e tudo numa reunião. Eu estive conversando, né, com pessoas que falaram comigo que só vieram nesse dia, a respeito nessa reunião, para poder mostrar à população o que era o projeto, o que seria, na verdade. Porque o projeto é lindo, maravilhoso. Gente, eu vi o projeto é lindo. Lindo, lindo mesmo. Mas o projeto vai ser aquele ali? Vai ser implantado aquilo ali? Porque existem irregularidades. A primeira delas, que o André, da empresa, da empresa, deixou claro para mim, lá no gabinete do prefeito, que não tinha nascentes. Zé Haroldo está aqui, não deixou mentir. Não tinha nascentes. Ele deixou claro para mim, mas no projeto ele falou, não tem nascentes. Então, já temos aí a primeira irregularidade. Então, se uma pessoa da própria empresa vem falar que vai implantar isso, vai implantar aquilo, o projeto é lindo, e não tem nascentes, aí a gente vai ver, eu não conhecia o local, eu passei a conhecer o local, tem nascentes, tem isso, tem aquilo. Então, quer dizer, se ele já começou a mentir, desde o início, na apresentação, será que aí na implantação ele também vai mentir? Ele vai cumprir aquilo ali que está no projeto? Acho bem difícil, porque já começou com mentiras. Fora as outras questões lá, né? Eu estou falando da água porque foi colocado. Outra coisa. Não, para mim lá ele falou, ele explicou direitinho que ele era o CEO da empresa e tudo. É igual eu falei, eu não estive presente na reunião aqui, mas eu estive na reunião no gabinete, que eu acho que não é segredo para ninguém. Né? Se me desculpem. Outra coisa, outra questão. Nosso amigo ali, do promotor, ele colocou a questão de Juiz de Fora, que, a qualquer momento, um caminhão vai passar por cima de uma família, certo? Eu questionei isso lá para eles, todos que estavam lá. Eu também quase fui engolida. Enfim, vai passar onde esses caminhões? Que vim sentido de Ubá. Só para me saber, porque me falaram o seguinte lá, vai passar pela rodovia. Eu falei, mas qual rodovia? Às vezes eu não sabia, gente, porque, né? Aí falaram comigo assim, a rodovia que tem atrás de Diamante. Eu falei, ali é rodovia? Ali tem um desvio. Ali não tem rodovia. Nós já estamos aí, isso há quase 10 anos, que nós estamos nessa peleja, que nós não temos rodovia. Me falaram lá o seguinte, não lembro o nome do rapaz lá, que o Zema liberou 100 milhões para arrumar as questões das estradas, de Minas e tudo. E uma delas é esse desvio. Mas aí eu pergunto, mas essa questão vai ser arrumada por causa desse aterro ou realmente já estava nos projetos disso? Porque já vai fazer 10 anos. E agora que destinaram esses 100 milhões para as estradas? Só agora?
um projeto, uma empresa que foi aberta em 2023, né, se eu não me engano, né? Então, assim, e agora foi liberado 100 milhões? Ótimo, nossa, é de grande valor, né? Não só para cá, mas também para outros lugares que vai ser destinado esse valor. Outra coisa que eu gostaria de questionar, né, que é essa questão dessa questão do transporte, por onde vai passar, porque eu acho que ninguém foi falar dele, só ele que questionou essa questão. Ele mencionou, na verdade, né? Eu acho que assim é muito fácil uma empresa de fora vir apoiadores e falar assim: a gente vai implantar, a gente tem um projeto lindo, vamos implantar ele em Diamante. Mas por que Diamante? Mas porque eles conhecem Diamante, eles sabem como que é a comunidade em Diamante, como que é viver na comunidade, porque além da poluição visual, de ar e tudo, nós temos a questão do trânsito, do tráfico. Já pensou uma comunidade igual Diamante, o tamanho que é? As crianças brincando na rua. Meu filho era um deles, agora está em Iubá, mas todo final de semana praticamente está aqui, brincando nas ruas. E foi deixado bem claro, acho que são de 20 a 26 mil toneladas, né, que é passado nos bitrem, que é de Iubá, na questão Iubá, né, no município de Iubá. Então, vai passar dentro de Diamante, porque o desvio não vai aguentar, não aguenta. E quando quem tiver dirigindo esses veículos descobrirem a passagem por dentro de Diamante, vocês acham mesmo que eles vão passar no desvio? Vocês acham que eles vão passar no desvio? Só se for muito bobo. Porque eu, um dia, vindo de Sobral Pinto, às 10h30 da noite, muitas pessoas aqui em Diamante sabem disso, meu pneu estourou ali atrás. Estourou, 10h30, eu com o carro lotado de criança. A minha sorte foi socorro meu pai. Então, quer dizer, você acha que um carro, um bitrem pesado, não vai acontecer nada. E na hora que eles descobrirem a passagem por dentro de Diamante, eles vão evitar? Não vão. E as crianças? Adulto é uma coisa. E as crianças? Eu quero saber as crianças, como que fica? Porque lá é uma coisa, né? Vai ter a poluição, vai ter isso. Aquelas pessoas que têm terrenos lá próximos vão perder com isso. Mas e a população de dentro de Diamante? E o impacto que vai ser? Nós temos aqui uma estrada para poder manter isso? Porque o desvio, a rodovia não vai ficar pronta agora. Não vai. Nem a questão esse aterro foi implantado mesmo, for, né, legalizado aí para poder ser construído, também não vai ficar pronto agora. Mas eu acho que a rodovia não fica pronta agora. Porque já temos quase 10 anos. Quem mora em Diamante, quem conhece ali, sabe que eu não estou mentindo, né? Então, sim, como que vai ficar? A questão da escola, nós temos uma escola aqui, municipal e estadual, né, o tráfico de pessoas, né, e essa questão. Outra coisa, a questão, e a fiscalização? Como que vai ser a fiscalização? Por quê? Igual eu falei, né, quando eu me apresentei. Hoje eu moro no Córrego da Zoeira, próximo do Santa de Virgem, Primavera. E quem acompanha, por exemplo, o André, vereador aqui, vai se situar sobre isso. Lá, não é nem um terço, nem a unha do dedo aqui, do que é um aterro sanitário, do que é um lixão. Mas eu moro, lá de casa, lá deve dar uns 500 metros, André, mais ou menos, né? Não é longe, mas também não é perto, porque não dá nem para você ver. Mas lá de casa, eu consigo ver urubus rodando ali. Eu consigo. E quando eu passo por ali, por Santa de Virgens, gente, é triste de ver, é triste de ver. Esses dias, eu até comentei, tinha um bezerro morto lá. Ah, mas animal, beleza, às vezes morreu no pasto ali. Não, foi jogado ali. Os açougues estão jogando as coisas ali. Empresas que mexem com a questão de troca de vidro de carro estão jogando lá. Esses dias tinha muito entulho de IPI. Lá, tudo jogado. Então, quem vai fiscalizar isso? Aí eu questionei isso lá também. Ah, mas é uma empresa privada, né? Então, é uma empresa privada, a gente não tem como. A empresa tem que dar o aval. Acho que é 3 meses que eles falaram lá a questão do Estado. Mas e o município? Vai fiscalizar? Porque não está dando conta de fiscalizar lá perto da minha casa. Que está, assim,
Horrível. Aí vai falar, tem terrenos lá para vender. Quem quer comprar terreno lá sabendo que estão depositando lixos e lixos lá? Igual eu falei, não é nem uma unha do que vai ser esse lixo. Não chega perto. Mas todos os dias. Não é de noite que eles jogam, é de dia. E ninguém tem vergonha de falar assim, vou jogar o lixo só à noite para ninguém ver pela madrugada. Não, não é. E lá não tem nenhum tipo de tratamento. Será que está afetando alguma coisa? Será que tem? Porque ali próximo ali, é muita gente que mora ali. E a maioria não tem água tratada, é tudo poço. Como que vai fazer a questão disso, da fiscalização? Foi colocado que a empresa vai ser um bom para Diamante, por causa de lucros, isso e aquilo, mas também a questão de empregos, né, que vai gerar em torno de 20 a 25 empregos. Gente, me diz aqui quem mora aqui em Diamante, que sabe muito bem disso. Vem gente de fora, é ônibus mais ônibus trazendo para as empresas de Rodeiro, é gente de Diamante aqui. Eu quero saber. 25 empregos só que vai gerar. Ele deixou claro, o André, 25 empregos. Então, quer dizer, 25, você está vindo ônibus de fora, buscando cidades vizinhas, porque aqui não está tendo mão de obra, como que vai ser feito? Aonde que vai conseguir essas pessoas, essa mão de obra? Aqui? Porque aqui está vindo de fora. Então, é outra coisa. Eu acho que, assim, eu sou contrária total disso. Outra coisa que eu estou indignada, eu tive postando nas minhas redes sociais a respeito desse aterro sanitário. Não sei quem me acompanha aqui. Eu tive muitos comentários de pessoas, moradores aqui, que eu nem sabia que era a favor. Né? Fiquei surpresa. Que são a favor do aterro sanitário. Não vou expor nomes. Eu tive... minha conta é privada no Instagram, então, assim, eu tive muitas solicitações de pessoas que queriam me acompanhar nas minhas redes sociais, porque eu estava postando sobre o aterro sanitário. É meu direito de postar. É meu direito. Da mesma forma que eu postei o convite aqui hoje, eu estou presente aqui hoje, eu gostaria que todos também que viram aquilo estivessem aqui presentes, mas, enfim, não estão. Né? Essa é a minha... Muito obrigada, né, pelo espaço me concedido. É isso mesmo, só isso. Obrigado a você. Antes de eu passar a palavra aqui para o nosso secretário. Deixa eu só Caetano, conversar um assunto com ela, que um realmente... Só mesmo para concluir aqui, porque senão eu perco o raciocínio. A preocupação é essa, porque a gente sabe que não vai vir um aterro para cá só de um município. Porque, como foi falado, não vale a pena, não é viável para uma empresa privada fazer um aterro para tratar o lixo só de Ubá. O rapaz da empresa deixou isso bem claro, para mim e para todos que estavam, provavelmente durante a reunião aqui também, que não é viável para ele. Ele quer os municípios, ele não quer o município de Ubá, ele quer os municípios. Então, para ele não é viável, a empresa não é viável. Mas como que uma empresa que não é viável, que não sabe ainda se vai ser aprovado esse projeto e tudo mais, como que uma empresa me diz que já gastou 10 milhões? É muito dinheiro, é muito dinheiro. Então, assim, é aquilo, a gente tem que repensar, né? É por isso que eu achei que a população em peso estaria aqui, porque depois que for aprovado, não tem como correr. Né? Obrigado. Cláudio Oliveira. Beleza, tá bom. Senhores, boa noite, público presente, boa noite, autoridades que compõem a mesa nessa noite, nessa audiência pública de suma importância. 3 pontos me chamam muita atenção. Primeiro, o interesse de políticos a Diamante de uma hora para outra. Diamante que não era tão visitado assim por deputados. Agora parece que todo final de semana tem um deputado que adora fazer visita a Diamante. Parece que está até investindo aqui nas proximidades. Diamante saiu do lixo para o luxo, de uma hora para outra. Qual o interesse dessas pessoas em Diamante? Que benefício um lixão trará para Diamante? Eu gostaria de saber. Né? Esse é o primeiro ponto. Segundo, a falta de respeito para com o público que aqui reside por parte de alguns vereadores. O assunto aqui é sério. O assunto a ser tratado nessa noite, ele é sério, para que nós tenhamos 15 vereadores e 8 deles se comprometem a estar aqui para falar com a população. Cadê os demais? Vocês são vereadores de onde?
É de Ubá, dos distritos, da zona rural, ou apenas daquela comunidade que você acredita ter que investir nela? Então, essa falta de respeito dos vereadores, eu quero aqui, em nome deles, pedir desculpa aos senhores, tá? Essa moça falou uma coisa muito interessante sobre a ausência do público. Vergonhoso, maior vergonha, foi quando teve uma audiência na Câmara, onde arrumaram um ônibus, e o ônibus foi para o bar com 4 pessoas. Então, quer dizer, eu não sei o que aconteceu, se houve pressão, o que aconteceu, se houve ameaças, se houve coação ao povo, mas fato é que um ônibus sai daqui de Diamante para discutir um projeto de suma importância com 4 pessoas dentro dele. E outra coisa, gente, que me deixa mais triste, eu volto um pouco ao vídeo colocado agora há pouco, em Goiás. Eu sempre acreditei, eu tenho 35 anos de radiodifusão, né? E eu sempre acreditei que Ministério Público e Poder Judiciário deveriam caminhar juntos. E o que a gente acompanha é o Ministério Público fazendo um baita de um trabalho, é o Ministério Público colhendo provas, acatando denúncias, levantando, fazendo procedimentos para levantar tais denúncias, chegando a uma conclusão favorável ao povo, e você vê o Poder Judiciário indo lá e meter a caneta contrário. Às vezes eu acho que o Ministério Público enxuga gelo. Eu falo isso sobre a questão de Goiás, né, onde liminares ocasionou essa tragédia que os senhores viram agora há pouco, mas eu falo isso também de Ubá. Eu falo isso de Ubá, um caso recente em Ubá, em que o Ministério Público, após uma denúncia impetrada em 2023 pelo vereador José Carlos Reis Pereira, 3 nobres promotores trabalharam com afinco em cima dessas denúncias, e aqui eu estou falando da denúncia referente ao roubo de terras de nossa cidade. Eu sempre tratei como isso, como um roubo, o maior roubo de terras que aconteceu em Ubá. Acredito que foi o maior que quando Cabral chegou ao nosso país. O maior roubo de terras.